Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna, mais uma vez. Aqui é o professor João Antônio e, claro, nós vamos continuar aqui nessa aula o nosso curso Quer Aprender Inglês, em que eu estou tentando trazer para todos vocês uma forma rápida, prática, simples de aprender essa língua, que é tão importante para o dia a dia da gente, tão importante para a gente poder ter acesso a muita informação na internet, para a gente poder ter acesso à diversão, né, com filmes, né, com livros. E claro, para você pode ser um hobby, pode ser sei lá, uma diversão, aprender uma língua nova, ou para você pode ser simplesmente uma oportunidade. Você quer aprender porque você quer melhorar o seu currículo, você quer obter um emprego melhor, você quer atender melhor aos clientes da empresa onde você trabalha. Não importa qual é o objetivo de você aprender inglês. O que importa é, se você quer aprender, eu estou aqui para ajudar você nisso. Eu estou aqui para fazer você aprender. Se você não quiser aprender, não deveria nem ter chegado aqui na nossa aula de número 5. Mas se você está aqui, eu sei que você quer aprender, pode ter certeza, aqui você tem um amigo que quer fazer com que você aprenda. E eu vou me esforçar sempre para construir a melhor aula, a mais simples, a mais bonita, explicando numa sequência lógica, explicando de um jeito que acredito que nenhum curso siga, né? Mas o importante é que a gente quebre essa resistência, a gente quebre esse muro que existe entre você e o inglês. Então, me acompanha mais uma vez, lembrando aqui, claro, se você estiver assistindo a essa aula no YouTube, em outra página, que não seja a página onde você vai encontrar as respostas, as perguntas depois dessa aula, elas estão aqui nesse endereço, bit.ly/inglesja005. Essa é a nossa aula de número 5, ok? Então, depois que você assistir essa aula, se você estiver na página, você vai lá embaixo, desce, tem as questões, não serão apenas 10, ok? Serão mais questões, e porque tem muita coisa nessa aula para a gente ver, ok? Talvez, né? Talvez eu faça só 10, não sei. Vamos embora. Então, vamos tirar aqui nosso background, vamos aparecer menor aqui para você. Não era isso que eu queria, isso, ok. E nós vamos para a nossa aula. Nossa aula começa com a diferença entre ordem e informação. Isso é muito importante. Você vai perceber que você vai reconhecer quando alguém está te dando uma informação ou quando alguém está te dando uma ordem, certo? Mas antes da gente começar essa aula em si, a gente vai começar aprendendo alguns verbos a mais. A gente conheceu algumas palavras e vai conhecer mais algumas palavras agora, mais alguns verbos, ok? Então se prepara. Nós temos aqui o verbo falar, a gente já conhece, é o verbo speak. I speak, you speak, we speak, ok? A gente já sabe disso. Vamos para o verbo comer. O verbo comer se escreve E-A-T e se fala eat, eat. Cuidado com isso. Aquele IT que a gente conhece como ele ou ela para animais ou coisas, ele se fala it. E esse aqui se fala eat. Esse mesmo que está aqui, ele se fala eat, ok? Não é it, como que a gente já havia aprendido. Então, o verbo comer, eat. O verbo nadar, se você quiser falar uma frase que você gosta de nadar ou vai nadar, o verbo se escreve assim e se fala swim, swim. A partir de agora, você vai perceber que algumas palavras dessas que eu escrevo para mostrar como se fala o verbo, algumas palavras têm uma letrinha pequenininha, como esse U aqui, ok? Significa que a força desse som não é tão grande, é uma força menor, é uma letra mais fraca. Então, a palavra swim, ela justamente tem um U mais fraquinho, tá? Swim, swim. Significa nadar, swim, ok? Swim. Então, sempre que eu escrever uma palavra e tiver uma letrinha pequena aqui, é porque você, na hora de falar, vai ter que fazer a força naquela letra menor. Aquela letra tem que ser mais rápida, mais fraquinha. Swim, swim.
significa nadar, ok? A próxima é trabalhar. A palavra que significa trabalhar é work. Work. Se escreve desse jeito, W-O-R-K. Você vai ter que prestar atenção na forma de escrever, porque você vai escrever muito, certo? Mas você também vai ter que prestar atenção na forma de falar, já que você quer aprender inglês também para falar, né? Então, work se escreve assim, ó. Work, work, tá? Esse U mais fraquinho, o O fechado, o, ok? O R puxado, normal, que a gente conhece o R do interior, o R do interior de São Paulo, do interior do Sudeste, interior, né? Puxando o R mesmo. Work, work, e esse C no final. O C você não vai dizer worky, worky, forçando, não, você vai dizer um interrompido, um C interrompido. Eu até poderia colocar o Czinho pequenininho, menorzinho, porque a força do C também não é muito grande. Work, work. Portanto, trabalhar se fala work. Vamos para outros verbos aqui. O verbo correr. O verbo correr se escreve R-U-N, só isso, correr. E se fala run. Assim, ó, run. O R começa, né? Você começa com o R puxado do interior, e um Uzinho pequeno, ok? E no final, run, run. Vê se você consegue fazer na frente do espelho, falar na frente do espelho, run. Será? É para treinar, tá? É para treinar, escrever no caderno. A propósito, eu vou aproveitar esse momento para lembrar você. Usa um caderninho para ficar anotando isso, você vai lembrar melhor, sabia? E aí, quando for na hora de falar, você fala no espelho. Run, work, swim, eat. Verbo comer, eat. Verbo nadar, swim. Verbo trabalhar, work. Verbo correr, run. Ok? Vamos para mais alguns outros verbos. O verbo jogar a gente já conhece, que é o verbo play. E aí, o play, só lembrando, ele não significa só jogar. O play significa tocar um instrumento. Play piano. Play piano significa tocar piano. Play pode ser brincar, quando uma criança brinca com um brinquedo qualquer. Play, ok? Então, o verbo jogar é play. Mas a palavra play, o verbo play, pode ser jogar, pode ser brincar ou pode ser tocar um instrumento. A gente vai ver alguns exemplos bem depois em próximas aulas, tá? E aí, o verbo estudar, que a gente também conhece, que é o verbo study. A gente já falou sobre ele, já aprendeu a falar o verbo study, né? Aliás, desculpa, eu acho que a gente não tinha aprendido ainda a falar o verbo study. Por isso ele está aqui, certo? Olha só, o verbo study, o I pequenininho no início e o I pequenininho no final. Significa um I mais fraco. Study, study, study significa estudar. Study. I study. Eu estudo. You study English. Você estuda inglês, né? Então são alguns verbos que a gente conheceu. Anote aí esses verbos novos e nós vamos para o restante da nossa aula, que tem o seguinte, ó. Vamos dar alguns exemplos de frases. Isso é importante. Olha esse aqui. I speak significa eu falo. Você já sabe disso. You swim. Você nada. Você faz natação, né? He works. Lembra que como é o he, ele, terceira pessoa do singular, tem que ter a variação no verbo. É o único momento que o verbo varia. He, she, it. She plays. Ela joga, né? E it eats. Olha só como fica aqui legal, tá? A gente sabe que it é usado para animais ou objetos. Então veja só. It eats. A gente está acostumado a chamar isso aqui de eat, mas não é eat, eu já falei, é it. It eats. Ele come ou ela come. Claro que é usado para animais ou objetos, né? Nós temos aqui we run, nós corremos. Nós temos you study, vocês estudam. Ou, se a gente quiser também, they speak,
they speak, eles ou elas falam. Todas essas frases têm sempre a mesma ideia que eu mostrei a vocês. Tem um sujeito, que é alguém que faz a ação, e tem um verbo, que é a ação. No português é igualzinho, sujeito, verbo. Ou seja, uma pessoa que faz a ação e a ação. Sujeito, verbo. Sujeito, verbo. Sujeito, he, ele. Verbo, works, trabalha. Ele trabalha. Alguém realiza a ação e eu tenho que dizer qual é a ação que é realizada. Então, em todas essas frases têm a mesma estrutura, sujeito e verbo. Ou seja, quem faz a ação e qual é a ação que está sendo feita. Tá? She plays, ela joga. Olha só, tranquilo? Pronto. Então, todas essas frases são frases informativas. São frases que dão informação. You swim, você nada. She plays, ela joga. Eu estou dando uma informação, certo? E agora a gente precisa lembrar que no he o verbo muda, no she o verbo muda e no it o verbo muda. Os verbos só mudam na terceira pessoa do singular. Os verbos só mudam para esses 3 casos aqui. Okay? O restante, o verbo fica igual. I speak, they speak. O verbo não mudou. É uma facilidade do inglês, né? E aí nós vamos podemos trocar ali o he por Pedro, podemos trocar o he por Cauã, qualquer nome de pessoa que a gente usar ali vale. Nós podemos trocar o she por Clara, podemos trocar o she por Emília. Qualquer nome de mulher ali vale, por quê? Porque é she, ela. E no caso do it, podemos trocar por qualquer nome de animal ou por qualquer objeto. E lá embaixo no they, você conhece. Se eu disser they, eu posso dizer também Clara and Gabi. Esse and significa o que a gente usa no português, Clara e Gabi, certo? E a gente fala esse and, ele é falado assim, ó. É quase um and, quase isso, E-N-D, quase and. Daqui a pouco a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E aí nós temos o Raí and Renan. Raí e Renan speak, eles falam. Raí e Renan falam, ok? Exemplos de frases informativas a gente já sabia. Vamos ver agora a diferença entre informação e ordem. Isso é muito importante. Essa parte é de suma importância. Daqui a pouco a gente vai ver no decorrer da nossa aula, certo? Eu como pizza. Isso é uma informação, certo? Eu, João, como pizza. Então, eu posso usar uma outra frase, coma pizza. Você sentiu a diferença? Aqui, eu como pizza, isso é uma informação. Eu estou dizendo a você que eu como pizza. Desse jeito como está escrito, coma pizza, isso é uma ordem. Eu estou mandando você comer pizza, certo? No português, o verbo muda muito, né? Eu como, você come, ele come, eles comem. Na hora de dar uma informação, o verbo muda muito. E existe uma forma para o verbo para ele dar a ordem. Por exemplo, coma. Essa ordem, coma. A gente chama isso aqui, no português, de imperativo. O que é o imperativo? É o imperar, é o ser, mandar, é o dar a ordem. Portanto, esse verbo coma, ele está no modo de um jeito em que eu estou dando uma ordem. Isso vai acontecer com qualquer outro verbo. Ó, Mateus lê o livro. Nota que aqui eu estou dizendo que o Mateus está lendo um livro, ou ele consegue ler um livro. Ele lê o livro. Agora, quando eu uso o imperativo do verbo ler, você já sabe qual é. Leia o livro. Leia o livro. Ok? Então, no português, o verbo muda também para dar ordens. No inglês, o verbo não muda nem para dar ordem, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Informação versus ordem usando o português e o inglês. No inglês, I eat vegetables. I eat vegetables. Vegetables significa legumes,
significa alface, tomate, cenoura. Então, vegetables. Tem gente que vai ler vegetables. Não, vegetables. Ó como é que faz, ó como é que faz. Ve, bem forte. GT, bowls, mais forte. Esse GT fica pequenininho. Vegetables. Vegetables, certo? Vegetables significa legumes. Traduzindo para o português, eu como legumes. Eu, eat, como vegetables. Legumes. Ok? Então, é uma informação. Eu estou dizendo a você que eu como legumes, que eu me alimento de legumes. Agora, olha só como fica na ordem. Eat vegetables. Eat vegetables. Coma legumes. É a mãe dizendo para o filho, eat vegetables. Coma legumes. No inglês, o verbo não muda do formato que é usado para informação e do formato que é usado para ordem. O verbo não muda. Só tem uma diferença. Para você diferenciar uma ordem de uma informação, é simples. Uma informação tem sujeito. Ela tem a pessoa do sujeito. Ela diz quem faz a ação. Quando você começa a frase com o verbo, quando você começa a frase já com o verbo, sem pessoa antes, ó, você está vendo que não tem nenhuma pessoa antes. I eat vegetables. Maria eats vegetables. She eats vegetables. They eat vegetables. Tudo isso é informação. Maria eats vegetables. Maria come vegetais, come legumes. They eat vegetables. Eles comem legumes. Isso é informação. Mas quando a frase começa com eat vegetables, quando a frase começa com o verbo, está num sentido de ordem. Está mandando fazer. Ok? Então, eat vegetables. Coma vegetais. Vamos lá. Próximo exemplo. Eu tenho they study English. They study English. Eles estudam inglês. Não é necessariamente eles, isso aqui pode ser elas também, né? Eles ou elas. Study, indicando que o verbo é estudar. English, inglês. Ok, isso é uma informação também, não é uma ordem. Agora, quando alguém diz study English, quando alguém me diz study English, significa estude inglês. É uma ordem. Porque aqui nós temos sujeito, aqui nós temos quem realiza a ação. Mas aqui nessa frase nós não temos quem realiza a ação. Então, uma frase no inglês começada com um verbo, normalmente é uma ordem. Muito normalmente é uma ordem. Então, para você fica fácil. Quando você consegue identificar a pessoa que realiza a ação na frase, they, he, I, you, Pedro, Mateus, Ana, Clara, qualquer que seja, você sabe, a frase começou com uma pessoa. A frase começou com um sujeito, é uma frase informativa, é uma frase de informação. A frase começou com o verbo, é uma frase de ordem, ok? Study English significa estude inglês. Vamos lá para mais um exemplo. Nós temos we run. We run. Uma frase simples. We, nós. Run, correr. Nós corremos. We run. Ok? Então é uma frase informativa, com certeza. We run. Uma frase informativa. Nós é o sujeito. Corremos é o verbo que indica o que nós fazemos. Uma informação. Agora, run. E se alguém gritar perto de você, você está viajando e alguém gritou run, é um tufão, é uma inundação, é alguma coisa vai acontecer. Run significa corram. Se a frase começa com o verbo, não tem uma pessoa antes, se a frase começa com o verbo, é uma ordem. Run significa corram, ok? Vamos lá de novo. Letícia plays soccer. Letícia plays soccer. Letícia joga futebol. Ok? Agora, quando alguém chega para mim e diz play tennis significa jogue tênis.
jogue tênis, uma ordem. Portanto, se a frase começa com o nome de alguém, seguido de um verbo, se a frase começa com um sujeito, seja o nome de alguém, seja uma das pessoas que a gente conheceu, I, you, we, não importa. Se começou a frase, é uma frase de informação. Se a frase começou com o verbo, é uma ordem. Play tennis significa jogue tênis, uma ordem. Vamos lá? Para finalizar, vamos ver algumas frases. I work hard. I work hard. Essa frase, essa palavra hard, se fala assim, hard, hard. O D no final mais fraquinho, mas a gente fala hard. O R sempre tem som de R do interior, sempre. Run, certo? Mas o H normalmente tem som de R simples. Rato, roupa, certo? Rei. Então, esse som que a gente está acostumado de um R simples, ele é conseguido com um H no inglês. Então, a palavra é hard, hard. Algumas pessoas, dependendo da região, falam hard, hard. Esse R, hard, ele é trocado apenas duplicando o som da letra que vem antes. Hard. Então, algumas pessoas falam I work hard. I work hard. E o que é que significa I work hard? Significa eu trabalho duro. Essa palavra hard significa duro, significa difícil, significa assim, rígido, certo? Então, eu trabalho duro. Meu trabalho não é moleza, não. Eu todo santo dia de manhã acordo cedo, venho preparar a aula, eu venho preparar os slides, eu venho preparar tudo. I work hard. Eu trabalho duro, certo? Aí a próxima frase é, you work hard. Você trabalha duro. Você trabalha, você se esforça, né? He works hard. Works. Lembra que o verbo tem que mudar por causa do he, né? A única mudança que o verbo faz. He works hard. Ele trabalha duro. She works hard. Ela trabalha duro. Ela se esforça todo santo dia. It works hard. Aquele computador. Poxa, aquele computador trabalha duro. Então aquele, sei lá, o cachorro da polícia. O cachorro da polícia militar. It works hard. Aquele cachorro trabalha duro todo dia, correndo, fazendo exercício. It works hard. Certo? Lembrar porque o it é para animais e objetos, né? Não é para pessoas. We work hard. Nós trabalhamos duro. Eu e você, a gente trabalha duro. A gente merece um pouco de descanso às vezes. Certo? They work hard. Eles ou elas trabalham duro. Então tudo isso é frase de informação. Tudo isso é frase de informação. Eu só estou apontando para pessoas diferentes, mas tudo isso... tem até um cachorro, se você está me ouvindo aqui, do lado do vizinho, trabalhando duro. Eu acho que ele não gosta da minha aula, da minha voz. Agora, tudo isso é informação. Vê o que vai acontecer agora. Work hard. Eu não comecei com nenhum sujeito. Work hard significa trabalhe duro. É uma ordem. Então, quando não tem sujeito aqui no início, a frase é uma ordem, ok? E para terminar, vamos aprender a fazer uma ordem educada, né? Uma ordem educada é um pedido. Não chega nem a ser uma ordem, a gente chama de pedido, né? Então é só botar uma palavrinha, educada, a gente aprendeu, por favor, né? Então vamos lá. Speak English é uma ordem, significa fale inglês. Pronto. Fale inglês. Tá vendo que até a ordem das palavras funciona? Até a ordem das palavras é a mesma do português. A lógica é a mesma. Você só precisa aprender as palavras do outro lado. E tem algumas diferenças na lógica que a gente vai aprender. Mas olha agora isso. Speak English, please. Essa palavra se fala please. Com S, duplicado. O S comprido. Please. Ok? Speak English, please. Significa fale inglês, por favor. Então, speak, fale, English, inglês, please, por favor. Speak English, please. Ok? Outro exemplo de pedido, né? A mãe chega para o filho e faz eat vegetables, please. Coma legumes, por favor. Isso são as mães de hoje em dia, né? Elas pedem aos meninos, por favor, coma legumes. Não, minha mãe não usava esse please, não é. Coma legumes.
Eat vegetables. Se eu inventasse de dizer não, eu não, antes de eu terminar a frase, o chinelo já vinha voando. Antes. Então mãe era assim, eat vegetables. Coma verduras, coma legumes, e não tinha negócio de por favor, e não tinha negócio de dizer não, que a chinela vinha voando. Bom é assim, ok? Você também pode colocar o please antes da ordem. Please speak English. Por favor, fale inglês. Então, do mesmo jeito como no português, do mesmo jeito como você pode colocar o por favor no início da frase ou por favor no final da frase, no inglês, não, do mesmo jeito que é no português, no inglês também, ó, você pode colocar o please depois da ordem ou você pode colocar o please antes da ordem. Dá no mesmo, ok? Nenhuma diferença, acredito que está muito parecido, você aprendeu isso tudo no português, né? Com isso a gente finaliza nossa aula de número 5, demorou um pouquinho mais também, né? Mas nossa aula de número 5 finalizou agora, nesse momento. A gente vai botar algumas questões aqui embaixo para você, não sei quantas ainda, talvez 10, talvez 20, que a gente já começando, as primeiras aulas foram facilzinhas, 10 questões para você responder. Talvez precise de um pouco mais, mas para fixar o conteúdo, porque agora a gente vai conhecer outras coisas, outras novidades, ok? Então, se você não está na página das questões, não está aqui embaixo vendo as questões, então você vai naquele endereço, né, que eu já passei para você, vou passar de novo, bit.ly, inglês JA 005, ok? E se você quiser entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, aqui estão as minhas redes sociais. Inclusive, aqui eu tenho o meu Telegram, @João Antônio, esse que está aqui embaixo. Ó. Cadê, João? Aqui, pronto, esse está aqui embaixo. @João Antônio. Se você instalar o Telegram no seu celular, no seu tablet, aí quer entrar em contato comigo, o Telegram, para você que não conhece, caso não conheça, é um programa muito parecido com o WhatsApp. E é um programa que tem muitos recursos mesmo. Então, me procura, a gente conversa, já teve muita gente procurando, a gente vai sempre estar trocando ideias, sempre vai estar evoluindo você, ajudando você a ser um estudante melhor, a aprender inglês de verdade, ok? Então, que Deus te abençoe e a gente se vê, com a graça de Nosso Senhor, na nossa próxima aula, tá? Até lá, um abraço.